Marcos 6, verso 7. Isso aqui é parte de algo que eu compartilhei com a liderança da igreja. Eu acho de importância de compartilhar com todos. Amém? Deus abençoe vocês aí. Eu vou tomar um pouquinho d'água ungida aqui para o pastor Alex. Marcos 6, 7 diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios, ungiram muitos doentes com óleo e os curaram. Bem, aonde está aqui o discipulado nesse texto? Na realidade, Jesus mandou aqui para fazer, parece mais um trabalho de libertação, um trabalho de pregação, de arrependimento, de mudança de vida, mudança de rumo. Mas eu vejo o discipulado a companhia em que Jesus montou pares, em que Jesus colocou de dois em dois. Jesus não mandou nunca eles irem sozinhos. Jesus sempre enviou eles para andarem de dois em dois, andarem lado a lado, nunca andar sozinho. Andar sozinho é um perigo. Andar acompanhado é uma bênção, né? Aí a gente olha nos filmes, tem o Batman e o Robin, né? Os desenhos animados, tem o Tico e tem o Teco, né? Mas na Bíblia Jesus sempre mandou, e Jesus enviou de dois em dois. Nós vamos ver a importância disso, por exemplo, como Jonathan, ele forma uma aliança com Davi, e a importância que tem de andar junto e aliançado com alguém. Nós vamos ver que Davi, por exemplo, ele foi salvo no momento em que não conseguiu mais lutar contra um gigante em uma das batalhas. E aqui o que acontece é que um dos soldados de Davi, por estar perto, faz a defesa. É importante de nunca andarmos sozinhos. E logo depois da ressurreição de Jesus, vocês observam como eles guardaram isso no coração, entrou na alma deles, que quando Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, a uma distância mais ou menos de 11 quilômetros dali de Jerusalém, tinha uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz que dois discípulos iam caminhando e conversando. De quantos? Dois. Não é diz assim, um estava sozinho e Jesus chegou do lado deles. Não, estavam em dois. Por quê? Porque eles abraçaram exatamente aquilo que Jesus falou, a importância de andar de dois em dois e nunca andar sozinho. Lucas 24:13 diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, também diz ali que não é bom ser sozinho. A Bíblia menciona que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas do que uma pessoa que trabalha sozinho, que trabalha isolado. E aqui nós vamos observar, irmãos, que é um princípio que Jesus ensinou para eles nunca andarem sozinhos. E aí nós vamos observar isso aqui, até o próprio Espírito Santo trabalha isso. O Espírito Santo não muda a ordem. O Espírito Santo faz com que a igreja ande desta maneira. Quando diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que fala sobre Barnabé e Saulo, há uma obra que foi chamado eles e conduzido para que eles fossem. A Bíblia menciona a respeito do Espírito Santo que diz: separai-me a Barnabé e a Saulo.
O Espírito Santo diz, me separa Barnabé para um lado e Saulo vai para o outro lado sozinho. Mas mandou de 2 em 2. Diz o texto assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui o Espírito Santo forma uma dupla para andarem juntos e não andar separado. Cada um tem o seu chamado, seu ministério, seu querer, o que eu quero fazer. Não, eles andavam juntos, um aconselhando, um estimulando, um motivando, um trabalhando na motivação do outro, para que o outro não desanime na hora que pensa em fraquejar, pensa em desanimar. E então os discípulos, meus amados, eles andavam em discipulado, porque foi isto que foi ensinado a eles. Por exemplo, nós vamos ver que quando os discípulos eles vão ao templo orar, depois do tempo do Pentecoste, em que todos eles foram revestidos do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos 3, versículo 1, diz assim: a certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles estavam fazendo o quê? Indo para a oração. Quem sabe às vezes chega aquele momento assim: eu estou desanimado, eu não vou orar hoje. Mas o companheiro do discipulado, aquele que anda lado a lado, e ele diz: olha, não, vamos lá, vamos orar, vamos interceder. Aí conversava nessa semana com uma pessoa que disse o seguinte: olha, eu tenho dificuldade para orar, mas quando tem jornada de oração, eu me motivo para orar. Eu vou para a igreja, na igreja eu oro. Se eu vou orar em casa sozinho, eu não tenho toda a motivação para ficar ali 1 hora orando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Mas se é junto com outros, a gente fica mais motivado para orar e para seguir e para levar aquele momento, o propósito de oração. Um propósito, quando ele é assumido com 2 pessoas, ele se firma muito mais do que uma pessoa assumir um propósito sozinho e lutar sozinho naquele propósito. Não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que se torna mais fácil um motivando o outro. Por exemplo, casais que oram juntos, é uma bênção. O marido motiva: vamos orar. Agora, se fica a pessoa sozinha, de repente ela tem mais dificuldade com relação a se disciplinar a isto. Então os discípulos, eles oravam juntos, iam ao templo orar juntos. Quem sabe se fosse Pedro sozinho, olha, eu desanimei. Se Pedro tivesse alguém do lado dele quando negou Jesus, eu acho que ele não ia negar Jesus. Não, para aí junto aqui do lado do meu lado, eu não vou dizer que eu não conheço Jesus. João vai me chamar de mentiroso. E eu acredito que o estar sozinho leva a pessoa a ser tentada e a negar Jesus. Andar sozinho é um perigo. Andar sozinho é riscos que se corre na vida espiritual. No nosso TSD, se temos alguém, o discipulador, se nós temos alguém que anda lado a lado, vai nos motivando: como é que está o teu TSD, como é que está o teu tempo de oração, como é que está a tua vida de leitura na palavra, como é que está o teu crescimento espiritual, quais são os teus desafios. Vamos orar junto, vamos batalhar junto, um motivando o outro. Então eles oravam junto. Atos 3, versículo 13 e 4, diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. Pedro não disse: olha para mim. Ele disse: olha para nós. Trazendo a força que tem de 2 andarem juntos. A autoridade que ele teve por estar ali ao lado de alguém que estimula, que motiva, quem sabe. Poderia o seguinte: um ser mais quieto, João mais quietinho, mais tímido. E Pedro, uma pessoa mais sanguíneo, uma pessoa que toma mais iniciativa. E aí, quem sabe, Pedro não ia dizer: cara, olha para nós aqui, ó. Talvez João não ia dizer. Mas Pedro está lá e diz: olha para nós aqui. Já motiva também João, incentiva a fé um do outro. E a atribuição do milagre foi aos 2, foi a Pedro e a João, não foi apenas a um. Então, o que acontece, meus amados? Esse andar lado a lado é crescimento, é proteção. Mais adiante nós vamos observar que quando o Espírito Santo mandou ir a
Paulo, Barnabé e Paulo, para uma obra, eles vão, eles pregam, eles avançam, eles começam várias comunidades, várias igrejas, mas lá adiante há um desentendimento, e Paulo se separa de Barnabé. Dali para frente você pode observar o seguinte: a quebra da autoridade faz com que Paulo passe por dificuldades que antes não passava. Antes ele tinha alguém mais maduro, que trazia uma orientação, trazia uma direção. Paulo passa a ter prisões, Paulo passa a ser açoitado, Paulo passa agora a enfrentar desafios e um ministério mais severo por não ter alguém que desse a ele uma orientação, como era a vida de Barnabé, era o discipulador dele. Mas uma coisa eu acho precioso que a Bíblia vai mostrar aqui, que mesmo havendo essa separação, Paulo não ousa andar sozinho. Paulo continua andando ao lado de alguém. Atos 15, verso 39, que diz assim: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Barnabé disse o seguinte: olha, Paulo, tu não quer andar mais comigo? Tudo bem, não anda. Mas Barnabé disse: eu não vou andar sozinho. Quem que ele pega? Marcos. Marcos ia discipular ele? Não, Marcos não ia discipular. Mas é aquele companheiro de oração, companheiro de enfrentar os desafios, companheiro que motiva o outro, que diz: olha, vamos lá, vamos. Quem sabe, olha, eu estou meio cansado hoje. E aí chega Marcos: ô tio, ô primo, vamos lá, vamos em frente, olha a chamada, olha as almas. E Barnabé: então vamos lá, vamos em frente. Um motiva o outro. Barnabé, ele não anda sozinho, ele não quer andar sozinho, porque ele segue ipsiliter exatamente aquilo que Jesus ensinou para eles. Atos 15, 32, vai falar sobre Silas. Diz o seguinte: Judas e Silas, não os Iscariotes, né? O Iscariote morreu. Assim que eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, 83, 84, eu li o livro a Epístola de Judas, eu ficava imaginando, mas como que esse traidor escreveu esse livro aqui? Mas depois eu fui entender, né, que não é aquele Judas. Judas Iscariotes se enforcou e morreu, findou, acabou. Mas Judas e Silas é mencionado aqui, eram profetas. O que eram Judas e Silas? Eram profetas. Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Silas era um profeta, era um encorajador. E agora Paulo vai andar sozinho? Não. A Bíblia menciona em Atos 15, 40, diz: mas Paulo escolheu Silas, o encorajador, e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ele não escolheu um novinho na fé, mas ele escolheu um profeta, um encorajador, um homem que tinha muitas palavras de encorajamento, para dizer: Paulo, vamos em frente. Paulo, temos vidas, temos muito território para alcançar. Ele pega ele pega Silas. E Paulo, meus amados, ele prossegue o seu ministério lado a lado com o outro. Paulo, meus amados, deseja viver em discipulado. Atos capítulo 15, 40, diz: mas Paulo escolheu a Silas. Atos 16, 19, diz: percebendo que a sua esperança do lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante das autoridades. Paulo não está sozinho, até para apanhar, eles estão apanhando junto. Depois eles vão para a prisão, diz que perto da meia-noite, eles estão ali cantando, eles estão adorando. Agora, se Paulo estivesse sozinho, quem sabe não ia estar cantando, ia estar reclamando da vida, quem sabe achar difícil o ministério, quem sabe ia dizer: olha, eu acho que esse negócio de ministério não é para mim, eu acho que seguir o ministério não é para mim. Tem muitos ministros de Deus que estão morrendo, porque andam sozinhos. Há muita gente desanimando do ministério, porque carregam o fardo sozinho, e não compartilham. E Paulo, ele não desiste mesmo, passando por açoite, mesmo estando na prisão. A Bíblia diz que eles estavam cantando louvores ao Senhor, perto da meia-noite, mas ele tem alguém ali que estimula, né? Quem sabe lá diz Silas assim: ô Paulo, faz uma primeira, eu faço uma segunda. E começa a cantar um louvor ao Senhor ali, naquela prisão.
tendo apanhado e tudo mais. Mas e como é importante andar lado a lado? Andar ao lado de alguém. A Bíblia diz em Atos 16, 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Os dois têm a mesma autoridade. Paulo e Silas também, Atos 17, 4, diz: alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Nós encontramos também Atos 17, 10, diz: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Agora, observa que mais adiante, acontece, parece que Silas, ele fica sem Paulo. Paulo tem que fazer uma missão, tem que ir para um lado, resolver os problemas, mas Silas resolve o seguinte: não vou ficar sozinho. Atos 17, 14 diz assim: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Silas e Timóteo, os dois, um encorajando o outro. Eles ficaram ali em Bereia, discipulando aquele pessoal, ensinando o pessoal, ministrando a nova igreja em Bereia. Então Silas e Timóteo são companheiros também de discipulado, eles andam lado a lado. Versículo 15, Atos 17, 15, diz: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a eles tão logo fosse possível. Novamente aqui menciona Silas e Timóteo. Não somente esse texto, Atos 18, 15, 5, Atos 18, 5 também nos fala que Silas e Timóteo andam lado a lado. Diz o texto: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Novamente nós vemos ali Silas e Timóteo junto. Mas observa bem, meus irmãos, Colossenses 4,10 agora, diz a respeito de Aristarco. Paulo não fica sozinho. Paulo tem alguém por nome de Aristarco. E ele escreve: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação. Com quem Paulo está? Aristarco. Até na prisão, Paulo não quer ficar sozinho. Mas ele tem ali um irmão, tem ali um obreiro, tem alguém com quem ele anda. E ele diz: bem como Marcos, filho de Barnabé, vocês receberam instrução a respeito de Marcos, se ele for visitá-los, recebam. Depois nós encontramos também Paulo dizendo o seguinte: olha, eu estou sozinho agora. Diz ele, mas não totalmente sozinho, eu tenho Lucas, companheiro, de andar lado a lado. E ele diz, segundo Timóteo 4,11, diz: só Lucas está comigo, mas mesmo assim ele não dá o braço a torcer. Ele diz: eu tenho que ter alguém do meu lado para andar comigo. Paulo, meus amados, precisa de alguém para o relacionamento do discipulado. E eu trago isso aqui, irmãos, porque nós precisamos, como igreja, viver isto, viver em companheiro de discipulado, termos e vivermos andando lado a lado. E Paulo, ele vai findando o seu ministério, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no versículo 11, ele diz o seguinte: traga Marcos com você, traz Marco com você, porque Marcos me é útil para o ministério. Eu acho tão lindo porque Barnabé abria caminhos e trazia orientação. Mas quando Paulo vai ficar à mercê, ele parece que ele necessita, ele precisa de alguém. E Paulo, ele leva o seu ministério a sério, ele anda sempre ao lado de alguém. Paulo sempre, ele sente essa necessidade de ter alguém do seu lado. Meus amados, eu sei que o Espírito Santo está conosco, amém? Eu sei que Jesus também está conosco, amém? Mas nós precisamos de alguém de carne, que chore com a gente. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, e devemos nos alegrar com os que se alegram. Então, na vida cristã, não podemos nos dar ao luxo de querer andar sozinho, mas que venhamos andar lado a lado, amém? Esse é o propósito de Deus, esse é o querer de Deus, é aquilo que Deus quer para a tua vida, é aquilo que Deus quer para os teus discípulos, amém? Quero convidar vocês para nós ficarmos em pé. Eu quero orar a Deus. Com esta palavra eu dou abertura a esse nosso seminário, daquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus projeta para a nossa vida, para o nosso andar, para a nossa vida espiritual, amém? Gostaria que você orasse com alguém aí, em nome de Jesus, com 2, com 3, vamos colocar isso diante de Deus, e diga a Deus: eu não quero andar sozinho,
Quero andar junto com alguém. Alguém que acompanhe, alguém que estimule, alguém que fortaleça. Alguém que mostre o caminho, alguém que não deixe desanimar. Alguém que me ajude a nunca errar, a prosseguir a caminhada. Quando parece que dá vontade de desistir e parar. Mas alguém que encosta no nosso lado, coloca o ombro debaixo da carga e que nos estimula a andar um pouquinho mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o discipulado para a nossa vida, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para nós prosseguirmos, meu Deus, e nós não pararmos, Pai. Eu oro, meu Deus, porque o que mais precisamos na vida, Senhor, é crescer, Pai. É avançar, é prosseguir. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a nunca pararmos, meu Deus, e nem estacionarmos na caminhada da nossa fé, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja a levantar, meu Deus, homens e mulheres, jovens e adolescentes, Pai, que nos estimule cada vez mais, Senhor, e que nesse propósito firme esteja no nosso coração, de prosseguirmos, Pai, e andarmos, Pai, para a Tua glória, meu Deus, para a Tua honra, para o Teu louvor, Pai. Estende sobre nós a Tua preciosa e maravilhosa mão, Pai. Desperta mais e mais a nossa vida, meu Deus, para termos uma visão prática da Tua palavra, Pai, a prática ministerial, Pai, da Tua palavra, meu Deus, de não andarmos e não vivermos sozinhos, Senhor, porque a melhor coisa é termos, Pai, alguém, é compartilhar com alguém as vitórias, Pai, e é chorar com outros também, Pai, as dificuldades que enfrentamos, Pai, para que o nosso choro se transforme em riso e alegria, Pai, para que em vez de lamento, Senhor, venhamos cantar e adorar ao Senhor como Paulo e Silas faziam na prisão. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Assim oramos, assim te pedimos e colocamos as Tuas mãos e debaixo do Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.